Cada cultura tem o seu padrão, né? Cada país tem o seu padrão de beleza, certo? Em alguns países da África, a mulher bonita deve pesar alguns quilinhos a mais. Nos Estados Unidos, né, e na Europa, o ideal de beleza é a magreza. Todos querem se parecer como uma boneca da Barbie e os homens com o namorado da Barbie, né, que é o Ken. Então, a mídia está sempre ditando o padrão único de beleza. Não é à toa que o Brasil é o segundo país em número de cirurgias plásticas, principalmente no meio dos jovens, né? As pessoas recorrem às cirurgias em busca de um padrão de beleza que é imposto pela mídia, que por sua vez mostra mulheres magérrimas, modelos, né, e atrizes lindas. Porém, o que vemos é uma beleza produzida pela maquiagem, pelas cirurgias ou mesmo retocadas por programas de computadores. A gente vê, né, na mídia, que os artistas, né, praticamente usados como objetos, né, pelas altas empresas de cosméticos, né, e televisão, né, usa as pessoas como um objeto, né, faz o que quer, muda como quer, né, a pessoa. Então, temos que cuidar do nosso corpo, sim, né, da nossa aparência, porém sem exageros, né, sem exageros e com sabedoria. Não podemos concordar com a chamada ditadura da beleza que nos é imposta pela sociedade. Não se deixe levar pelos padrões de beleza da mídia. A adolescência é uma fase marcada por mudanças físicas, certo? Então, o adolescente está passando da infância, né, para a fase adulta. Então, a fase do adolescente muda tudo, muda voz, muda cabelo, né, muda estética, muda corpo. Então, vamos literalmente ganhando um novo corpo e aprendendo a lidar com ele. Atualmente, muitos se preocupam somente com o exterior, com a estética, certo? Mas o interior é semelhante a um sepulcro caiado, como disse, né, Jesus aos fariseus, né? A beleza precisa vir de dentro para fora. Pode parecer clichê, mas esta é a mais pura verdade, de que adianta ser belo e ter um péssimo caráter. Não é verdade? Então, Mateus, vamos lá dar uma olhadinha aqui, Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos de toda a imundície. Né? Que realmente é o que? A aparência apresenta aquilo que ele não é por dentro. Então, quando o povo decidiu escolher um rei, né, na fase das escolhas de um rei, quando o povo, né, queria um rei para que fosse governado, né? Que na verdade era Deus que governava o seu povo, né, depois da saída do Egito no deserto. Né?
Mas o povo queria um rei, né? Porque eles estavam vendo ao seu redor, né? As cidades ao redor que eram governadas por reis. Então, o que foi que aconteceu? O povo decidiu escolher um rei por conta própria. E eles escolheram Saul, homem alto, forte e bonito, padrão daquela época. A escolha se deu segundo os padrões sociais daquele tempo e daquela cultura. No entanto, os padrões divinos são diferentes dos nossos, sempre. Mesmo que naquela época, né, os padrões de reis eram o quê? Alto, forte, bonito. Né? Principalmente quem entendesse de guerra, né? Mas certas vezes Deus falou com o profeta Samuel que ele iria à casa de Jessé e ali ungir um jovem para ser um novo rei de Israel. Certo? Vamos ler agora o texto bíblico, certo? Para a gente continuar a nossa lição. 1 Samuel. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. 16, do 1 ao 13. Esse texto já foi lido na aula na revista passada, em que Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Mas aqui esta aula é a mesma conteúdo, mas com tópico diferente, certo? Nós vamos falar sobre aparência, né? Que o profeta Samuel olhou para os filhos de Jessé, que eram altos, grandes, né, fortes, e achava que Deus ia escolher eles como rei. Mas não foi assim, né? Vamos dar uma olhadinha. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Para a gente ver que o povo escolheu Saul pela sua aparência, por conta própria, entendeu? Então, quando Saul errou, né, que o povo viu a beleza exterior, mas o que vale é a beleza interior, né? Que naquela época, vamos ver o contexto da história, né? O povo em si escolheu Saul, né, de acordo com a vontade deles, né, mas não com a vontade de Deus. Que ali era Deus que usava o profeta Samuel para governar o povo. Não é verdade? Então, o que aconteceu? Saul desobedeceu a Deus, né? Então, Samuel enche o teu vaso, Deus falando para Samuel, de azeite, e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentro de seus filhos me tenho provido de um rei. Então, Deus estava examinando o quê? O coração de alguém que estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, então, se Saul ouvir, né, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás quando eu te disser. Fez isto Samuel, o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade
saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificais e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente, Samuel pensou consigo mesmo, né? Certamente está perante o Senhor, seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, Samuel, nem para a sua altura e nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Não é verdade? Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos, seus jovens, e ainda disse: falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E Davi era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levantou e retornou a Ramá. Certo? Gente, vamos lá agora estudar, né, o texto, um pouco do contexto da lição, certo? Então, Jessé tinha o quê? Vários filhos, né? Porém, Deus não falou a Samuel a qual dos filhos seria escolhido. Então, chegando à casa de Jessé, ao ver Eliabe, Samuel pensou, né? Logo de cá, logo primeiro, né? Este deve ser o escolhido de Deus. Certamente Eliabe deveria ser alto, forte, com uma boa aparência. A escolha de Samuel seguia os padrões sociais de beleza daquela época. Ele deve ter comparado, né, Eliabe com Saul, talvez. Então, a escolha de Samuel olhou, né, olhou Abinadab, olhou a Eliabe, segundo os padrões de beleza daquela época, né? Mas, porém, Samuel aprendeu uma importante lição, né? Deus ensinou. O Senhor falou com ele dizendo: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Quer dizer, a gente às vezes se impressiona com belezas, né? Com alturas, com o tipo do corpo, né? Eu rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. As pessoas olham para a aparência, mas eu vejo o lado interior, eu vejo o coração. Quer dizer, o Senhor vê a alma, né?
E Samuel olhou todos os filhos de Jessé, e o Senhor lhe disse que nenhum daqueles foram apresentados era o futuro rei. Certo? Então, o que é muito... Esse Deus é muito lindo, né? Ele nos conhece por dentro. Esse Deus é muito lindo. Ai de nós se não fosse o Senhor, né? Então Samuel perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel, mas não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Deus havia o que? Escolhido um adolescente, o mais novo da família. Os padrões de Deus não são os nossos. Não podemos jamais julgar as pessoas pela aparência exterior. Samuel era um homem de Deus,